que está por trás de tantos desaparecimentos no estado de São Paulo? 2 profissionais da educação desaparecidos. O que há por trás desses mistérios? Será que pode ter um serial killer rondando a região de São Paulo, fazendo uma certa rota? A gente vai entrar no sítio cercado por muito mistério. 2 funcionários desaparecidos em um intervalo de poucos meses. Mas de alguma forma pode ter alguma relação quem pegou a Yasmin ter pegado a Vitória? Antes da gente começar, eu quero fazer um convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também deixar o comentário de vocês, que é muito importante para o nosso canal. A partir desse momento, a gente vai fazer uma viagem no tempo e relembrar 3 casos recentes de pessoas que desapareceram misteriosamente sem deixar rastros, pistas nenhuma. O que de fato está acontecendo no estado de São Paulo? Nos últimos meses, coincidências, desaparecimentos, vários casos misteriosos e intrigantes aconteceram dentro do estado de São Paulo em um pedaço muito curto de distância. Em um intervalo de mais ou menos 180 quilômetros, 3 casos nos chamaram a atenção. Para tentar entender isso, foi necessário a gente utilizar o recurso da inteligência artificial, onde a inteligência artificial nos apontou que 3 casos ocorridos no estado de São Paulo, em uma distância de 180 quilômetros, pode ser que um caso tenha a ver com o outro, sendo que o caso de Piracicaba e o caso de Charqueada, que foram o caso aí das meninas desaparecidas, menina Yasmin e também a menina Victória. Somando esses 2 casos, mais o caso de Embu, que é o caso dos 2 profissionais da área da educação, que é o Valdir e o Valmir, onde essas 2 pessoas com coincidências no desaparecimento, locais e vários outros segmentos ali dentro da investigação, somando que essas pessoas, juntando com o caso de Piracicaba, onde 2 pessoas também que trabalhavam na mesma estrutura, em uma fazenda, em uma chácara, também desapareceram em uma mesma localidade, com a mesma forma de desaparecimento. E o caso de Charqueada com as meninas que sumiram em um intervalo de 8 meses. Uma menina tinha sumido, que é a menina Yasmin, e recentemente a menina Victória. Então, a gente observando esses 3 casos, fazendo um funil entre os 3 casos, o caso de Charqueada, o caso de Piracicaba e o caso de Embu, são muitas coincidências e mistério em cima desses 3 casos, porque um aconteceu com os professores ali que trabalhavam na área da educação, o outro na chácara, onde 2 pessoas sumiram coincidentemente com o mesmo formato ali de desaparecimento, e as 2 meninas. Então isso nos leva a crer que se a gente for fazer essa busca nesse intervalo de 180 quilômetros, pode ser que exista algum tipo de serial killer nessa região. Lembrando que os dados, as estatísticas, também a distância, todos os fatores, os mistérios, as coincidências que levam um caso para o outro, a inteligência artificial somada com a estatística que a gente colocou em outros softs, nos leva a crer que pode ser que o que está acontecendo nessa região pode ser causada por uma só pessoa que está nessa região fazendo um certo tipo de rota, a rota da morte. Então, se você pegar um caso, ver todas as coincidências que eu irei mostrar aqui para vocês, junto com os fatos que já está acontecendo, isso nos leva a crer que, se de fato for alguém mal intencionado,
com a intenção de fazer CRI.mês em séries, ele vai estar agindo em outras localidades dentro desse mesmo intervalo. O caso de Piracicaba e o caso de Charqueada, que é esse dessa última semana, da menina Victoria e a menina Yasmin, é muito próximo, gente, é muito próximo aqui, ó. O caso de Piracicaba e o caso de Charqueada são exatamente 18 quilômetros, não chega nem a ser 20 quilômetros um do outro. O mais longe é o caso de Embu, que é um pouquinho mais longe. Mas as coincidências do caso de Embu, dos dois professores, o diretor e o professor, e o caso dos dois funcionários da chácara que desapareceram misteriosamente, e as duas meninas que sumiram em Charqueada, são muito parecidos. As características, como sumiu, todos os detalhes, as coincidências são muito parecidos. Vamos só dar uma relembrada, uma resumidinha no caso de Embu, para vocês entenderem mais ou menos quais coincidências que a gente está falando. O caso de Embu, eu acredito que vocês lembram que foi aonde os dois funcionários de uma chácara sumiram no mesmo local. Os dois funcionários foram contratados para realizar uma obra na chácara e os dois sumiram misteriosamente. Ninguém sabe como sumiram, entraram dentro de uma mata, assim foram relatados por pessoas que estavam ali no local e não foram encontrados. Somente o que foi encontrado foi a pessoa de Edson, que foi encontrado em uma mata a 2 km da onde ele desapareceu. Já foi encontrado sem vida, com vários dias ali que ele estava já sem vida dentro da mata, e o mistério tomou conta daquele lugar, porque ninguém sabe o que de fato aconteceu na realidade dentro daquele sítio. 2 pessoas foram contratadas para trabalhar na chácara e as 2 pessoas sumiram, uma em um intervalo de 8 meses a 8 meses atrás, e a outra foi contratada depois de 3 dias que estava na chácara, desapareceu. Já esse caso eu acredito que vocês também tenham conhecimento, que é o caso dos 2 professores, os 2 que trabalhavam na área da educação, e as coincidências entre o desaparecimento de um com o outro é muito semelhante. Os 2 trabalhavam na mesma escola, um era diretor, o outro era professor, e ambos desapareceram em um intervalo bem curto, intervalo de 1 mês, e com semelhanças também. Foram atraídos para uma região de mata, que é a mesma localidade onde o Valmir desapareceu, que é o diretor. Já o Valdir desapareceu também na mesma localidade, uma área de mata, e ele foi atraído para essa região e não retornou mais. Muita coincidência. Ambos eram da área da educação, trabalhavam na mesma escola e eram conhecidos um com o outro, eram amigos. Então ficou aquele mistério na cidade de Piracicaba, porque ninguém entendeu o que de fato aconteceu com Valdir e também com Valmir. Os 2 eram pessoas ali boas, pessoas bem conhecidas, pessoas que eram trabalhadoras, né? Pessoas que não tinham intriga com ninguém e tiveram um fim aí misterioso, onde um foi encontrado recentemente à margem de um rio, já sem vida, que foi o caso do Valdir. O homem que tinha o nanismo, ele era o professor ali da escola, e ele foi encontrado entre essas 2 pessoas que desapareceram. Valdir foi encontrado, mas ainda não se sabe quais foram as causas da morte do Valdir. Já em Charqueada, eu acredito que a maioria de vocês já tem um conhecimento sobre o desaparecimento das 2 meninas, a menina Yasmin e também a menina Victoria. A menina Yasmin desapareceu já tem uns 8 meses atrás.
Já a menina Victoria desapareceu esse último final de semana. Então, se você ligar um ponto com o outro, a cidade de Charqueada com Piracicaba, que é onde aconteceu os dois casos com os dois profissionais da área da educação, os dois professores, é muito próximo de uma localidade para outra, são 18 quilômetros. Então, se você fazer aquele funil e pegar essa engrenagem, juntar ela com dos fatos que aconteceu com o Edson e com o Sérgio, os dois funcionários lá da chácara, que também desapareceu em Embu, Guaçu, essa engrenagem de crimes pode ser que seja cometida pela mesma pessoa. Eu espero que a inteligência artificial que a gente montou aqui, junto com as estatísticas e os dados, percorrendo essa distância de 180 quilômetros, eu espero que ela esteja errada, que uma dessas pessoas apareça e contem o que aconteceu para esclarecer melhor o que de fato está acontecendo nessa região, entre Charqueada, passando por Piracicaba e indo até a cidade de Embu, Guaçu. São casos semelhantes. Em todos os casos são duas pessoas que desapareceram, misteriosamente iguais, se você for ver as coincidências, né? Muita coincidência entre os três casos e o que aconteceu nos três casos. Então eu acredito que pode ser que a inteligência artificial, ou ela tem ali os seus acertos, ou ela tem ali os seus erros, né? Eu espero que ela esteja errada. De fato, não seja um serial killer, uma pessoa que está cometendo esse tipo de crime naquela região, mas que sejam casos aleatórios, né? Um com o outro, que não tenha uma ligação com a outra. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Mais atualizações, se for necessário a gente produzir um outro conteúdo em cima dessa análise da inteligência artificial que a gente montou aqui, junto com estatísticas e também mapeando essas regiões, né, para tentar entender esses três casos. A gente vai retornar e produzir um novo conteúdo, e se caso aparecer as pessoas aí com vida ou sem vida, a gente também vai fazer esse conteúdo com mais detalhes aí para vocês. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até um próximo vídeo, deixe o like de vocês, o comentário e também se inscreva no canal. Fui! O que está por trás de tantos desaparecimentos no estado de São Paulo? 2 profissionais da educação desaparecidos. O que há por trás desses mistérios? Será que pode ter um serial killer rondando a região de São Paulo, fazendo uma certa rota? A gente vai entrar no sítio, cercado por muito mistério. 2 funcionários desaparecidos em um intervalo de poucos meses. Mas de alguma forma pode ter alguma relação quem pegou a Yasmin ter pegado a Vitória?